Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de retornar a essa casa maravilhosa, né? Essa casa, eu costumo dizer, eu brinco lá na igreja, tem cheirinho de comida caseira. A gente se sente bem, né, pastor? Porque aqui está a minha família, né? Diaconisa Janaína, meu cunhado, minha sobrinha, meus sobrinhos. Pastor Marcelo já é um amigo também da Igreja Razão de Viver. E eu louvo a Deus por essa casa. Gosto muito de vir aqui, tenho um carinho. Pastor Marcelo, sempre que pode, com a sua equipe, também está lá abençoando a Igreja Razão de Viver. É o nosso socorro, né, pastor? Está sempre lá cooperando conosco. E nós não poderíamos deixar de estar aqui essa noite. É bem verdade que não estávamos agendados para essa noite, mas como Deus faz, né, pastor? Deus é que determina o tempo e o modo. Não adianta a gente fazer uma programação, não adianta a gente colocar na agenda da terra, se não tiver na agenda do céu. Tudo tem que vir para Deus, tudo tem que ser pelas mãos do Senhor. E aprove hoje, ontem eu liguei para o pastor, né, e falei, pastor, olha, eu não vou conseguir estar no Rio, na agenda que eu agendei com o senhor, mas como nós temos compromisso, eu queria saber se dá para o senhor mudar a data. Ele falou, o pastor que ia pregar hoje pegou Covid. Falei, então está tudo encaixado para a glória do nome do Senhor. Não gostei do pastor pegou Covid, né, irmão? Mas alguém tem que estar na brecha. Amém, irmãos? Alguém tem que estar na brecha, não tem desculpa, né? O reino sempre tem que estar em movimento. Se não dá para um, tem que dar para outro. Aleluia. A obra não pode deixar de ser feita. E que Deus abençoe, venha curar e restaurar plenamente a saúde do pastor que não pôde vir. Que Deus alcance a sua vida lhe dando saúde. Amém? Então eu agradeço a Deus, vim do Rio Grande do Sul, cheguei terça-feira, estamos ali na nossa filial no Rio Grande do Sul, implantando a igreja na cidade do Vale Real. Estou ali com meu esposo, pastor Flávio, ele não pôde estar aqui, mas estamos ali fazendo um trabalho missionário. Estamos ali, tem até eco, coisa forte, chique, hein? O negócio está com eco, né? Está chique demais esse negócio aqui, eu não estou aguentando não, misericórdia. E nós vamos em breve estar retornando para fazer a inauguração e já peço a oração da igreja, amém? Está conosco, o pastor já apresentou, a missionária Érica, essa mulher de fogo, isso é uma bomba, irmão, pastor, traz aí, vai estremecer a terra, tá? E está ali junto com os presbíteros, os homens de Deus, na nossa ausência, dando direção ali ao Ministério Razão de Viver, ali no bairro da Pavuna, amém? Então, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Se coloque de pés, sem delongas, sem demora. Pastor nos deu o tema, Êxodo, capítulo de número 34, e nós vamos falar hoje sobre gerações, né? Uma libertação profunda que Deus quer dar através da nossa vida, às nossas gerações. O salmista diz, uma geração louvará a outra geração. Isso é muito forte, né, irmão? Depois que a gente partir, que nós não tivermos mais aqui, a próxima geração vai dizer, existiu um povo aqui que se reunia para adorar ao Senhor, um povo que resistiu à pandemia, à perseguição, um povo que não temeu as leis humanas, mas que pregava a palavra de Deus com autoridade e poder, aleluia. Onde estão esse povo que vai ser comentado até a próxima geração? Já catuca teu irmão, diga assim, o que tu fizer aqui, meu irmão, vai atravessar gerações, então toma cuidado, erecalabarachúria, eita Deus, aleluia, glória a Deus, eita Deus, já comecei a sentir um negócio aqui, irmão, gostoso da parte do Senhor, aleluia. Eu quero ver a geração dos meus filhos adorando ao Senhor, o filho dos meus filhos, olha que maravilha, irmão. O que você faz, o que eu faço, não diz respeito apenas só à nossa vida, mas à nossa geração. Quando eu digo isso, eu falo de uma ligação consanguínea. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e daqui para frente, irmão, daqui para frente, a responsabilidade é tua. Até aqui Deus te trouxe, daqui para frente,
Ele chuta a bola para você chutar para o gol. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Então, tudo que nós fizermos vai respingar na próxima geração. Então, vamos fazer direitinho? Aleluia. Vamos fazer o melhor, vamos arrebentar. Né? A pior coisa que existe é não ter referência geracional. Né? Tem pessoas que têm uma dificuldade, pastor Marcelo, absurda, porque diz assim, pastor, eu tive dificuldade de conhecer o evangelho, que a geração que veio antes de mim, toda a minha família era católica, era espírita, né? Participava de religiões ocultas, e foi difícil a palavra de Deus penetrar na minha geração, alcançar a minha vida, mas já que alcançou agora, meu irmão, agora não tem mais jeito, daqui para frente é só Cristo, amém? Em nome de Jesus. Aí a pessoa tem dificuldade, por quê? Porque não foi repassado para ela, não é assim? Ela não recebeu por herança, ela não recebeu a herança espiritual, e quando a gente não tem uma herança espiritual, é mais difícil, mas não é impossível, porque Deus entra também, quebra as maldições. Eu sou um testemunho vivo de que Deus visita gerações e quebra e cancela maldições. Hã? Que bênção, irmão, eu gostei muito desse tema. Êxodo 34, vamos lá? Versículo de número 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se. Tardio não significa que ele não se ira não, tá, irmão? É que ele demora mais um pouquinho por causa da longanimidade, aleluia. Não fica pensando que pode bagunçar, fazer o que quer, aleluia. É tardio, mas Deus se ira também, né? Eita Deus. Ele é tardio em irar-se e grande. Ele é grande, diga comigo, grande. Diga para o teu irmão, ele é grande em misericórdia e fidelidade. E que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado. 3 coisas totalmente diferentes, tá, irmão? Hoje eu não vou falar sobre isso, não. Maldade, transgressão e pecado, amém? Ainda que não inocente o culpado, ele não tem o culpado como? Inocente. Culpado é culpado. A irmã já falou lá, já tem um mistério aí com a irmã já, culpado é culpado. Eita Deus, tem, meu Pai Celeste, tem treta aí, não tem, pastor? A irmã falou com o pai, falou com todo gosto, culpado é culpado, da mão dela não escapa não, mas de Deus, culpado é culpado. Inocente, não tem o culpado como inocente, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos pais, até a 3ª e a 4ª geração. Amém? Senta dando glória, quando sentir o banco, dá um glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu queria que você adorasse a Deus na mesma intensidade que você está adorando aqui na hora da adoração. Você sabe que eu fiz alguns questionamentos com Deus. Não vai ter aquele fundo hoje, vai ter aquele fundo para mim, não vai? Pelo amor de misericórdia, me ajuda aí. Com um tema desse, se não tiver um fundo, aí você não está tendo misericórdia. Olha aqui para mim, irmãos. A gente faz uma entrega na hora do louvor, né? A gente faz uma entrega, a gente fecha o olho, parece que a gente está namorando, né? Que negócio, que tudo que é bom é de olho fechado, né? De olhinho fechado, aí você busca a presença de Deus, mas na hora da palavra, o povo fica assim meio que disperso, né? Meio pensando lá na morte da bezerra. E eu, como eu sou missionário, irmão, tenho vivido uma experiência missionária radical. Diga assim comigo, experiência missionária radical. Então, a nossa igreja não é tão musical igual a de vocês. Que maravilha uma igreja musical. Eu amo, né? A igreja musical. Mas aí eu fico pensando o que vem depois que o som para, que os instrumentos param de tocar. Tem que ter algo a mais, amém, irmãos? Não pode ser só as notas musicais. Não pode ser só, não é verdade? Nós temos que continuar adorando a Ele independente de...
Por que eu falo isso? Porque você chega num campo missionário, você chega numa tribo indígena, você chega numa terra africana, você chega no Amazonas, lá não tem notas musicais, mas eu posso ouvir os anjos cantando, a igreja adorando. Eu fico pensando, eu não tenho nota, irmão, eu tenho uma latinha lá de leite ninho, que eu pego, que eu bato, eu tenho um pandeiro, mas eu sinto a presença de Deus, a glória de Deus, o manifestar de Deus, a vida de Deus na igreja. E eu fico imaginando que no tempo de Jesus não tinha caixa de som, não tinha bateria, não tinha nada, mas o povo passava todo um dia, toda uma noite ouvindo a palavra sem comer, sem se alimentar, e ninguém ousava sair. Foi necessário Jesus fazer a multiplicação dos pães e do peixe, porque o povo não arredava o pé, com fome e sede de quê? Da palavra. Amém? Você quer que Deus fale comigo, contigo? Fala, Senhor, fala comigo através da palavra. Diga, eu quero te sentir na palavra. Penetra a minha alma, Senhor. Visita o meu espírito através da palavra. E aí eu entendi, irmãos, eu entendi o porquê de Deus não me deixar eu acomodar muito com música, muito com louvor, que uma coisa é adoração, outra coisa é música, não tem nada a ver. Uma coisa é adoração, outra coisa é instrumento, isso não tem nada a ver. Deus não me deixou me acomodar muito, porque quem não gosta de um bom louvor, de uma boa música, né, nos ouvidos? Porque os lugares que Deus me levaria, eu não teria um som musical, uma harmonia musical, e eu teria que ensinar o povo a adorar, eu teria que fazer as pessoas sentir Deus, eu teria que levar as pessoas ao conhecimento de Deus, de quem Deus é, sem uma sequer nota musical. Eu teria que formar grupos infantis, grupos jovens, sem uma nota musical. Seria adoração pura. Seria o encontro com o Filho. Não que não estejamos nas grandes cidades. Isso aqui é o nosso modo de servir a Deus. Estou falando na obra missionária. Então Deus tem me ensinado algumas coisas. Nós precisamos romper. Precisamos romper com o local do culto, que muitas vezes é um local onde não deixamos Deus trabalhar, porque temos uma liturgia própria, pessoal, onde Deus tem que se encaixar ela. Então que tenhamos liberdade para adorar ao Senhor na palavra, na oração, na hora da oferta, como o irmão fez aqui. Se você sentir de pegar a tua oferta e falar uma língua estranha, rasgada e dizer, oh glória, porque só tu sabe o que você tem passado para ser fiel, para derramar a oferta no altar, só tu sabe o que você tem passado para conseguir pagar suas contas, e quando você pega, você vai trazer no altar, dá vontade de arrebentar no glória, irmão, porque a Bíblia diz, sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. E se nesse tempo de pandemia nós não aprendermos a ser fiéis a Ele no pouco, nunca chegaremos ao muito. Quando eu olho esse texto, irmão, de Êxodo capítulo de número 34, eu lembro da minha história. Quando a Bíblia fala de maldição, a Bíblia está falando de sentença, a Bíblia está falando de dívida. Me perdoe ao pastor, ao nosso pastor Marcelo, mas a gente não pode deixar de falar isso biblicamente. Eu não creio em maldição hereditária, não creio, irmão, que Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas maldições, mas eu creio em espíritos hereditários, eu creio em espíritos que vão de geração a geração, gerando o que, pastora? Gerando um padrão de comportamento. Então quando você está na sua casa, você ensina ao seu filho valores, todos os valores e princípios são espirituais, até de quem não é espiritual, pastor, porque se tu ensina o seu filho a mentir, se você ensina o seu filho a pegar o que não é dele, você está invocando espíritos de mentira, porque o diabo é pai da mentira. Se você ensina o seu filho a roubar,
a pegar o que não é dele, você está chamando a sua casa, o seu convívio, espíritos que roubam, espíritos que danificam a vida financeira. Então tudo que nós colocamos por princípio e base, atravessa as nossas gerações. Era por isso que Deus ordenou ao povo quando saiu do Egito, olha, coloca os feitos, coloca os mandamentos na porta, na janela, na casa, onde tiver, bota lá, escreve lá, para que gerações venham lembrar do que eu fiz por vocês lá no Egito. Então a geração, ela tem, irmão, uma memória genética. Então a geração, ela traz consigo uma memória. Você chega num lugar e você sente um cheiro, você fala assim, é o cheiro da minha avó cozinhava assim, é ou não é? Sim ou não? Hã? Quem é daquele tempo do perfume alfazema, né? Sabonete, é do tempo da nossa avó, irmão. Tem gente que até hoje não quer romper, continua usando alfazema. Deixa isso quieto, irmão, não se entrega não. Tem gente aqui que usa alfazema, hein, pastor? Estou sentindo o cheiro. Aleluia. Então é o cheiro da avó, é o cheiro da geração que se passou. Então isso remete a algo do passado. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor. Primeiro, ele se coloca como alguém que está sobre o governo daquela geração. E se você olhar no Antigo Testamento, ele é todo separado, pastor, por gerações. A geração de Noé, né? A geração de Sete, a geração que invocou o nome do Senhor. A partir daquela geração, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia, porque a comunhão, a aliança havia sido rompida, e aquela geração trouxe novamente, começou a se invocar o nome do Senhor. Houve a geração dos patriarcas, Abraão, e quando eu olho a vida de Abraão, olha o que Deus disse a Abraão em Gênesis 12, Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus está mandando abandonar a família, é isso? Deus está dizendo, olha, não liga mais para ele, não, nada disso. Deus está falando assim, tem que haver um romper, uma quebra, um cancelamento. Porque o pai de Abraão, segundo a história, era um idólatra. Você não pode continuar servindo a Deus ligado à idolatria, ao pecado da idolatria. Você precisa romper, e quando você romper com a maldição, a bênção do Senhor chega. Oh meu Deus, levanta a tua mão e glorifique e adora o nome do Senhor. É noite do romper de Deus, é noite do cancelar de Deus, é noite de liberações espirituais. Liberações espirituais acontecerão dentro dessa casa, nessa noite. Levanta um minuto de adoração. É por isso que eu digo, enquanto você está adorando aqui, Deus está visitando a tua geração. Ele visita o teu filho, ele visita o teu neto, ele visita o teu pai, ele visita a tua mãe, porque alguém invocando o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Herebarashuri alabarácia, alamandarante oquelebarasheia. Uma geração louvará a outra geração, aleluia, e proclamará os feitos do Senhor. Já pensou passar aqui, vi uma geração de músicos aqui na igreja e dizer assim, rapaz, tinha uns músicos aqui que era a nossa referência, né? Vocês formar novos músicos, novos adoradores. Irmão, nós temos que investir em formação. A Bíblia diz, ide fazer o quê? Discípulos. Não podemos manter posições, manter lugares. Passa para frente o que você aprendeu. Compartilha, divide, derrama. A ordem é derramar, encher até transbordar. Podemos ficar defendendo posições. Algo de terça-feira é o que tem que abrir. Não, meu irmão, ensina alguém. Um jovem que chegou na igreja, não é assim, pastor? É interessante como o pastor, ele é visionário. Ele poderia fazer tudo no culto, né, pastor? Abrir, fechar, ele tem capacidade até para louvar. Mas Deus, riu aqui, eu senti. Veio daqui desse canto. Meu Deus do céu, vamos quebrar isso hoje.
Quanto mais te persegue, mais Deus derrama, pastor, recebe. O pastor poderia fazer tudo, mas a função dele é fazer o quê? Discípulos. É compartilhar, é repartir, é transbordar até que se receba. Então, irmãos, a Bíblia diz que Abraão agora sai da sua terra, um romper geográfico, cultural. Quando eu falo de gerações, eu não falo só de relação consanguínea, mas eu também falo de algo cultural, algo manifesto naquele tempo. Algo manifesto naquele tempo. E já está se manifestando o que a Bíblia diz em Mateus 17, uma geração perversa. Irmão, a maldade se multiplicou. Antigamente tinha homicídio, tinha maldade, mas você não via pai matando filho e filho matando pai. Você via isso lá no antigo, nos primatas, lá no Gênesis, lá no início. Aí o homem, em vez de melhorar, ele fez o quê? Ele se aperfeiçoou no pecado, na sua maldade, na sua perversidade. E a Bíblia diz que existirá uma geração tão perversa, irmão, tão perversa, que a ira de Deus vai ser derramada sobre essa geração. Olha aqui para mim. E toda vez que Deus visitava uma geração, se ele encontrasse alguém nessa geração que invocasse o nome dele por causa desse, ele poupava toda uma geração. Olha o grau da minha e da tua responsabilidade. Então agora Abraão sai do espaço geográfico, cultural, da idolatria, e ele vai formar uma família para servir ao Senhor. E a partir da geração de Abraão, diga comigo, a partir da geração de Abraão, Deus faz uma aliança. Olha aqui para mim. E a promessa que Deus faz a Abraão não diz só a respeito de Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação. Deus está falando de algo que era geracional, algo que iria transpassar a sua geração. Deus estava falando dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, Abraão, Isaac e Jacó. E na última geração de Isaac, de Israel, Deus forma uma grande nação. De Jacó, que virou Israel no Vale de Jabó, né? Que alcançou a aliança, a promessa. E ali Abraão rompe. E quando eu li esse texto, eu vi sobre coisas que nós precisamos romper. E que em vez de romper, quando nós aceitamos a Cristo, nos conectamos com Cristo, nós não queremos romper, nós queremos trazer conosco as maldições. A bênção, irmão, ela não permanece junto com a maldição. Deuteronômio 28 é uma escolha. Deus não escolheu uns para ser bênção, outros para ser maldição. Não. Deus diz assim: eis que ponho diante de vós 2 caminhos, da bênção e o da maldição. E o que eu tenho que fazer, pastora, para quebrar, para romper com as maldições, espíritos malditos que acompanham a minha geração? Você precisa confessar, você precisa abandonar, você precisa romper. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, na minha família, irmão, e está sendo gravado, né? Na minha família, todo ano, era de ano em ano, morria alguém de câncer, todo ano. Teve uma época que fulano, a gente ficava assim: quem será o próximo ano que vem? A gente se reunia para pensar assim: quem será o próximo? Era certo alguém morrer. O mais tardar que existia era uma diferença de um ano e meio, a gente enterrava alguém. E quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que numa oração, Deus disse para mim assim: olha, a partir de agora, eu coloco sobre a sua responsabilidade a intercessão de quebra, de cancelamento de toda a dívida geracional. A partir de você, eu faço de tu e a tua geração uma geração renovada pelo sangue do Cordeiro. Eu levantarei tua casa, tua família. Irmão, eu louvo o nome do Senhor. Hoje 80% de toda a minha família, irmão, de toda a minha família,
espalhado, onde se tiver no Brasil, conhece Jesus. Nós éramos conhecidos como uma família pinguça, né? Bebia, fazia, as nossas festas eram regadas, pastor, de bebida. Todos os jovens, 15, 14, todo mundo bebia. E agora a nossa bebida e a nossa comida é a palavra de Deus. Hoje a gente se reúne para falar da palavra. Hoje a gente se reúne em família para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas alguém teve que se revestir de autoridade. Alguém teve que tomar por posse a palavra. De Colossenses capítulo de número 2, a Bíblia diz, Colossenses 2,14 em diante, 13,14 em diante, que toda a cédula de acusação que existia contra nós foi cancelada no Calvário. Ele levou sobre si, ele cancelou as nossas maldições. E eu comecei a identificar, diga comigo, identificar. Diga, eu preciso identificar, romper e mandar embora. Tudo aquilo que você não identifica permanece. É estranho na sua família o índice de divórcio ser lá em cima. É estranho na sua família o índice de mortandade por causa do câncer ser lá em cima. Aí você vai, esse negócio de geração é tão sério, irmão, que você chega no médico, passando mal. Aí você diz, ai, eu estou passando mal, estou com um problema cardíaco. Tem alguém na tua família com problema? É assim ou não é? Aí você diz, minha avó teve, meu bisavó tem, meu pai tem, todo mundo cardíaco. Aí você toma aquilo para você. Aí já sai de lá com os comprimidos dizendo assim, mais um cardíaco. Se veste de cardíaco, anda igual a cardíaco, come igual a cardíaco, vive igual a cardíaco. Já é um cardíaco. Hã? Eu estava conversando com uma senhora lá do Rio Grande do Sul, fui fazer uma visita a ela, né? Ela falou, pastora, por que a senhora não foi na igreja? Por causa que meu marido tomou todinho. Eu falei, que bom, né? O senhor é idoso, tomou todinho. Não, pastor, é todinho branco. Eu falei, mas nunca vi todinho branco no Rio de Janeiro, só tem todinho marrom. Não, pastor, é cachaça. Eu demorei para entender. E ela falou para mim, eu fui no médico e eu estava com uma dor óssea muito grande. E eu não conseguia andar, pastor. Eu cheguei no médico, o médico olhou para mim e disse assim, isso está com cara de ser câncer ósseo. Ela olhou para a cara do médico e disse assim, câncer está o senhor. Irmão, eu não tenho coragem de falar um negócio desse. Pensa numa velhinha atrevida. Tem um povo evangélico que é pesado. Tem um povo evangélico que não vai de pedrinho igual a Davi, não. É pesado. Eu falei, a senhora falou isso? Falei. Que câncer o quê? Você quer botar câncer em mim? Eu estou curado, com a perna doendo, irmão. Ela batendo com a perna. E ela falou que saiu de lá, falou, está repreendido. E ela fez o exame, né? Autoexame que o médico passou. E o médico olhou para ela e disse assim, que sorte que a senhora deu, não é câncer não. Se ela sai dali, ela bota aquilo na cabeça dela, pastor. Ia dar no exame. Porque todo mal que a gente aceita, ele fica na nossa vida. É por isso que o mal vem por um caminho, diz a Bíblia. Mas por 7 caminhos ele tem que ir embora. Ele pode até chegar na minha casa, mas ele tem 7 caminhos para escolher para ir embora. E é essa autoridade espiritual que Deus te deu. Deus não está dizendo que você não vai ter problema. No mundo tereis aflição, meu irmão, mas nenhum mal te sucederá. Ainda que chegue, vai ter que ir embora. Só fica na tua casa quem você dá pousada. Aquele primo abusado que chegou na tua casa, toma café, chega cedo, né? Toma café e fica pro almoço. Aí no café da tarde tu já tá doido para ir embora. Mas se tu ficar dando sobremesa, quer cafezinho, quer não sei, ele nunca vai embora. E tem mal que chega na nossa vida, irmão, que nós temos que pedir para se retirar. Não temos que alimentar. E eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu identifiquei vários males na minha vida, pastor. E a primeira coisa para você ter a maldição quebrada na sua vida, todo o texto aqui fala que Deus é tardio em irar. Não é que ele não se ira, ele é tardio em irar-se. Ele é grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Primeira coisa que você precisa saber, para que Deus quebre todo o mal na sua vida, para que esses espíritos malditos saiam da sua vida, você precisa se ver como um pecador.
É incrível como tem gente na igreja que aceitou Jesus, mas nunca se viu como pecador. Aceitou porque recebeu uma vitória, recebeu uma cura, recebeu um milagre. Não, você tem que aceitar Jesus porque você tem que se ver como pecador. Ele levou sobre si o pecado que era teu, ele levou. A dor que era tua, ele levou. A maldade que era tua, ele levou. A sentença que era tua foi cancelada por causa dele. E foi por amor. Foi por amor que ele fez tudo isso. E eu me vi como pecadora. E eu pensei, nossa, a graça me alcançou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora eu vou andar segundo Cristo. E naquele dia eu me olhei no espelho, irmão, e eu me vi como pecador. Eu chorei a noite inteira. E eu disse, como pôde? Por que eu não vim antes? Por que eu fiz tanta coisa errada? Por que eu dei tanto desagrado à minha mãe, Senhor? E Deus começou a me ensinar a autolibertação, porque a libertação, irmão, não é para o ímpio, não é para o não crente, é para o crente. Quando a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é para crente, é para discípulo. É para você, para mim. O encontro com a verdade nos liberta de todos os males. E naquele dia eu me vi como pecadora. E eu comecei a fazer oração de confissão. A Bíblia diz que quando Neemias, ele ouve falar do pecado do povo, como estava lá a cidade dele, ele se colocou pelo povo, diante de Deus, e ele disse, Senhor, nos perdoa. Ele não estava nem lá, pastor, nos perdoa, perdoa os nossos pais, perdoa os pecados com que pecamos contra ti, provocamos a sua ira. E Deus habilita Neemias para ir lá, ajudar na restauração dos muros. Porque Deus habilita quem tem a marca da confissão. Deus habilita quem tem a marca do arrependimento. Deus habilita quem tem a marca da graça. Eu não posso abençoar se eu não sou abençoado. Eu não posso ministrar libertação se eu não sou liberto. Olha aqui para mim. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma dor de cabeça, irmão, que eu não podia pegar sol. Está aqui minha irmã. Minha mãe botava batata, sinusite, você lembra? Quem conhece sinusite? Tudo quanto é remédio que você toma não melhora. Botava batata, e eu não podia pegar sol, às vezes eu queria ir para a praia, eu voltava, sabe o que é, varão? Sabe o que é? No negócio, nas projas, a cabeça. Aí eu voltava da praia, eu não podia nem pisar no chão, que se parecesse que caísse um fósforo, doía tudo. E eu me lembro do meu pai, antes de falecer, o pai da nossa irmã Janaína, eu falo que é o pai dela, né? Quando a gente está com raiva, a gente fala, seu pai. Quando a gente lembra das maldições que foram canceladas. Meu Deus do céu. Olha aqui. E eu vinha da praia, irmã, e já era certo de minha mãe brigar comigo, porque minha mãe tinha que correr, colocar batata, dar remédio. E eu ia para a praia só para sofrer, porque eu não aguentava pegar sol. E eu cansei de ver meu pai, ele teve um derrame cerebral, né? Ele morreu assim. E meu pai, ele batia com a cabeça na parede, às vezes de dor de cabeça, ele dizia, ele não aguentava de dor de cabeça. E às vezes pequeno eu via meu pai com dor de cabeça, e meu pai gemendo de dor de cabeça e batendo com a cabeça na parede. E eu me vi replicando aquela atitude. Eu me vi reproduzindo aquele padrão, e um dia eu cheguei na igreja nova convertida, Deus me deu essa revelação. Isso é um espírito maldito que acompanha a vida do seu pai. E quando os espíritos, irmão, alguém morre, os espíritos precisam ocupar uma nova casa, e eles vão em busca de casa, de morada. E aquele espírito de enfermidade pousou em mim, porque eu tinha uma ligação com meu pai muito próxima, muito íntima. E eu precisava romper com aquela estrutura de ligação, eu precisava romper com aquelas estruturas emocionais e espirituais que meu pai tinha implantado dentro de mim com seus princípios. Eu era a filha mais chegada do meu pai, eu saía com meu pai para cima e para baixo, eu andava com meu pai. Meu pai tinha vários filhos fora do casamento, meu pai não honrava a sua família, e nós estávamos seguindo o mesmo caminho. E quando eu cheguei na igreja, eu identifiquei esse padrão. Eu cheguei na igreja com muita dor de cabeça,
E Deus falou assim: hoje, manda esse mal embora, porque a maldição é cancelada sobre a sua vida. E eu disse: Senhor, nunca mais eu quero sentir dor de cabeça. Esse mal eu não carrego, esse mal eu não reproduzo, esse mal eu não passo para frente, eu cancelo. Mora todo dia. E aí um dia eu saí para evangelizar. Fui evangelizar. Estou evangelizando no sol, 40 graus, evangelizei o dia todo, não senti nada, nem me dei conta. Aí quando eu cheguei em casa, aí minha mãe disse assim: você sabe que você não pode pegar sol, porque você sabe que você tem. Não estou sentindo nada. No outro dia também não senti nada. Fui para a praia, não senti nada, porque Ele levou sobre si as nossas maldições. O que nós identificamos, nós podemos quebrar, nós podemos cancelar, nós podemos mandar embora, e não precisamos reproduzir. Porque se eu não mando embora, a primeira dor de cabeça que meu filho tivesse, eu ia dizer assim: eu também tenho, isso aí é sinusite. Meu filho ia começar a tomar remédio de sinusite, nunca mais ia sair daquilo ali, irmão. Porque a gente passa, a gente repassa, a gente reproduz padrão, a gente reproduz comportamento, a gente coloca dentro dos nossos filhos uma fé morta. A gente sendo crente, quando nossos filhos sentem alguma coisa, a primeira coisa que eu não estou dizendo, negando a medicina, não estou negando que eu creio que Deus deu a sabedoria, a ciência, eu creio que vem da parte de Deus, mas a primeira postura que nós temos que ter, quando nossos filhos ficam doentes, é dizer: vamos orar. Isso é repassar fé. Vamos orar e depois eu te levo no médico. Vamos orar agora. Vamos invocar o nome do Senhor agora, porque o nosso Deus cura e quebra maldições. E não repassamos padrões e perpetuamos comportamentos. E isso vira e invade as nossas emoções, invade os nossos pensamentos. Então vivemos como malditos, pastor. Por que vivemos como maldito? Porque começamos a falar como maldito, começamos a amaldiçoar nossa geração, nossos filhos, começamos a declarar palavras de derrota, e isso penetra o interior do coração dos nossos filhos. A maior fonte de maldição é a boca. Não é à toa que hoje se comprova que uma das coisas que mais contamina, sai da onde? Da boca. Porque de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios: porque não buscou a bênção, a maldição lhe sobreveio. E o tema da campanha: você precisa ter uma história com Deus. Você precisa construir algo que começou a partir de você. Se eu perguntar o que Deus começou a fazer na sua vida a partir de você, na tua casa, o que Deus começou a quebrar através de você na sua casa, essa experiência que eu preciso ter como cristão, como nova criação, como nova criatura. E eu comecei a quebrar e a cancelar. Eu me lembro que todo final de semana na minha casa era cachaçada, era beberragem. E um dia eu cheguei da igreja nova: irmão, você não precisa de conhecer a Bíblia toda, você precisa só de conhecer a Cristo. Um dia eu cheguei da igreja, eu olhei minha casa assim. Antigamente tinha aquele antigo REC, né? Hoje é só aquelas plataformas que colocam painel. E lá no REC da minha mãe tinha uísque, vodka. Era enfeite, irmão. Você lembra quem é desse tempo que enfeitava, irmão? A gente tinha lá, né? Às vezes tinha lá aquele bar que ninguém bebia, mas era bonito, era chique. Tem gente até que hoje tem, irmão, em nome de Jesus. Rompe com isso. Aí eu cheguei na igreja, pastor. Meu pai havia falecido. E eu falei para minha mãe, eu olhei assim o REC da minha casa, cheio de uísque, vodka. Minha mãe era enfermeira, minha mãe ganhava muito dos médicos, ela enfeitava, ninguém bebia vodka, uísque lá em casa não, que pobre gosta mesmo é de cachaça e cerveja. Aí a gente eu olhei assim, o Espírito Santo falou comigo: como é que pode a casa de um crente ter como enfeite uísque e vodka? Conversa com a sua mãe. Todo final de semana vinha gente para minha casa para beber. Era eu, a minha irmã e minha outra irmã.
E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou falar com a senhora aqui, eu sou a mais nova, então vou falar para não ser perseguida, não falar no que eu não falei não. Mas está errado esse negócio aqui, ó. Essa cachaçada toda não move. Aonde Deus está, o mal não pode ficar. E a senhora é a cabeça da família. Irmão, se você é a cabeça, a responsabilidade é sua, não é do seu filho. O seu filho manda na casa dele, quando ele casar na tua casa, quem manda é você. Você é a autoridade espiritual que Satanás respeita dentro da tua casa. E eu falei para minha mãe limpou aquilo tudinho. Minhas irmãs reclamaram, o que dá para mim? Minha mãe, eu falei, não dá para ninguém, tira escondido, abre a pia e vamos jogar tudo fora. E todo final de semana na minha casa, enchia a geladeira de cerveja. Eu chamei minha mãe e falei, mãe, outra coisa, tudo escondido, senão ia apanhar uma negona, irmão. Eu falei, mãe, outra coisa, todo final de semana elas bebem, mãe. E bota cerveja lá dentro da geladeira da senhora, só tem beberrão na nossa família. E a nossa família só vem para cá para beber. Então a gente tem que quebrar isso, nós que temos que quebrar. Mãe, agora eu aceitei Jesus, somos duas. É melhor ser dois do que ser um, agora a gente está forte. Aí minha mãe um dia chegou e disse assim, a partir de hoje eu não quero mais ninguém botando cerveja na minha geladeira. Quiser beber, bebe da porta para fora. Minha mãe começou a arrumar a casa. Para Deus poder trabalhar, para Deus poder entrar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí minha mãe proibiu de usar a geladeira para botar cerveja, não teve mais lá em casa, irmão. E para fazer festa tinha que alugar lá embaixo, tinha que alugar lá o salão, tinha que sair dentro de casa para alugar, e Deus começou a entrar na minha casa. Não demorou muito tempo, irmão. Eu ganhei a primeira alma, que foi minha irmã, para Jesus. Não demorou muito tempo, minha irmã descia para beber. E um dia ela desceu para beber, se tomava um goró, irmão, parece... Ah, Jesus, se não é o óleo que escorre, né, pastor? Jesus muda a nossa vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da missionária Érica. A outra ficou nervosa, porque sabe também que derramava um copo danado, mas Jesus libertou. E naquele dia, irmão, minha irmã desceu para beber, e eu eu estava arrumada para ir para a igreja. E quando eu ia para a igreja, ele falou assim, não vai para a igreja hoje, porque você vai ficar em casa orando pela sua irmã, porque eu vou fazer uma obra. Não faça isso não, tá, irmão? Só se Deus mandar, tem que vir para a igreja. E eu fiquei ali no meu quarto orando, já estava arrumado para ir para a igreja, comecei a orar. E eu falei, Senhor, se for o Senhor, ela vai descer e ela vai subir, porque quando ela botar o copo de bebida na boca, ela vai sentir vontade de vomitar. Irmão, não deu pouco tempo. Minha irmã desceu com uma amiga dela lá, umas cachaceiras, todo cachaceiro tem muita amizade, né, irmão? Desceu com as amigas. Passou mais ou menos uma hora e meia, ela subiu chorando. Entrou para dentro do quarto. Aí veio uma outra amiga dela dizendo assim, mais doidona amiga dela. Aí eu deixei a Bíblia aberta assim, ó, irmão, em cima da minha cama, eu lembro até hoje, deixei a Bíblia aberta. E deixei a Bíblia aberta no Salmo de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, dígilo. Bíblia pentecostal, né? Hoje todo mundo é no celular, aquele bibão, né, pastor? Para trazer mesmo, tinha que ser crente para andar com aquilo debaixo do braço. Aí botei em cima da cama, ela chegou assim, meia bêbada, olhou, aí ela olhou assim, a amiga dela veio atrás, falou, não vai descer não, ela falou, não vou descer mais hoje não. A amiga dela leu a Bíblia e disse assim, bem-aventurado aquele que... A amiga dela leu o Salmo 1. E Deus deu interpretação à minha irmã, desde aquele dia minha irmã nunca mais bebeu para a glória do nome do Senhor Jesus. Naquele mesmo mês ela teve encontro com o Senhor Jesus. Quando eu aceitei Jesus e minha irmã aceitou Jesus, a minha outra irmã não suportou, que era a maior pinguça, era mais pinguça do que essa aí, do que eu. Era mais pinguça das pinguças. Ela falou, eu vou sair fora, que eu não vou aguentar não, tem lei seca aqui dentro. E ela se mudou, irmão, ela foi para bem longe. Um dia, minha mãe, muito tempo sem ver ela quase não ia lá em casa, ela quase não ligava mais, ela quase não procurava mais a gente, porque a gente ficou crente, Bíblia mesmo. As maldições foram canceladas. E quando minha irmã encontrou com ela olhou para minha mãe e minha mãe disse, que saudade de você. Ela disse, tia, a paz do Senhor Jesus. Também aceitou Jesus lá na Vila Kennedy, irmão, foi para lá do outro lado. Mas quando a maldição é quebrada, cancelada, a bênção do Senhor vai atrás. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Se você soubesse o poder e a autoridade de Deus que está sobre você, Deus quer começar a movimentar você em autoridade, Deus quer começar a cancelar, Deus quer começar a mover coisas dentro da sua casa, e nós precisamos romper.
Nós precisamos identificar. Nós precisamos identificar onde o mal se alojou, aonde o mal está, qual é o índice de maldição que está na sua família, na sua casa. Eu quero declarar nessa noite que maldições estão sendo canceladas a partir de você, aquilo que tu já identificou, pastor, a minha família é assim, não será mais, porque Deus levanta você no topo da tua geração, na pirâmide da tua geração, para invocar o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diga: eu estou construindo uma história com Deus. Diga: está difícil, mas eu vou marcar a minha geração. Diga: eu vou marcar a minha casa. Eu verei os filhos dos meus filhos adorando e servindo ao Senhor. Eu serei luz no meio das trevas. Ainda que eu seja o menor, o mais fraco, Deus vai usar a minha vida. Oh, santo! Oh, Deus poderoso, Deus forte, Deus tremendo, Ele está neste lugar. É palavra que vira chave, é palavra de sabedoria, é palavra de poder, é palavra de autoridade. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, e Ele nos ungiu para proclamar a abertura de prisões, quebra de cadeia, para cancelar as maldições, para declarar veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Não haverá mais depressão, não haverá mais pânico, não haverá mais tristeza. Você pode adorar ao nome do Senhor, porque Deus cancela na tua casa, na tua vida, no dia chamado hoje. Oh, glória! Tua alma viverá, seu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Oh, eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui. O Espírito de Isaías 61, o Espírito de Isaías 53, o Espírito que quebra, a unção que cancela e despedaça o jugo. Oh, santo! Deus te cura nessa noite. Eu vejo Deus entrando em almas aqui, pastora. Tem depressão na minha família, o índice de suicídio na minha família é grande. Está cancelado hoje, está cancelado hoje. Não haverá suicídio, não haverá pânico, não haverá mortandade. Está cancelado o espírito de enfermidade. Não haverá mais na tua casa mulheres sem honra, mulheres desonradas, mulheres abandonadas. Deus restaura a sorte, Deus visita os ventres, os úteros. Não haverá mais aborto. Os nossos filhos serão benditos do Senhor, e o fruto do nosso ventre não será para maldição, será para a bênção. Oh, meu Deus! Adora, adora, adora o nome do Senhor. Eu quero convidar a mãe aqui hoje. Abre a tua boca e abençoa a tua geração. Para de falar que teu filho não presta. Para de falar que não tem jeito. Para de falar que vai morrer no tráfico. Para de falar, para! Orecalabarácia. Oh, Gelia, Serecalaba, Erebataraxuria Calaba. Pastora, eu não tive pai, eu não aprendi, mas você agora vai ensinar. Quem não aprendeu vai ensinar. O Espírito de Deus te unge e te levanta para ensinar. Tu serás um ensinador, ensinador de amor, ensinador de vida, ensinador de comunhão. Oh, meu Deus, recebe, 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 recebe. É uma unção derramada pelo Senhor. Oh, Terecadaraba Suriala Baraxúria Narácia. Oh, a tradição do ódio vai ser quebrada na tua casa. E Deus e o Senhor
converterá o coração dos pais aos filhos. Tem gente aqui que está sem falar com o pai. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui para mim. A sentença está sendo cancelada. Tem padrões que estão indo embora. Pastor, essa geração, escute a revelação que Deus me deu. Tem coisas que estão acontecendo na tua família, que você diz assim: nunca houve isso na minha família, está aparecendo agora. Isso é um movimento espiritual do mal. E se você deixar, vai entrar e vai criar raiz. São padrões de comportamento, padrões que são gerados na alma, no corpo, que contaminam o teu espírito. Eu vim do Rio Grande do Sul, jovem cortando os pulsos, jovens se dando ao homossexualismo, sem nunca ter tido nenhum padrão de comportamento homossexual. Deus está quebrando nessa noite. Você precisa aprender a amar quem não te ama e quebrar essa maldição. Pastora, meus pais nunca me amaram. Você vai ensinar a sua geração que é o amor, porque o amor é um aprendizado. E Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vou ensinar o que é o amor na cruz. Eu vou ensinar o que é amar sem ser amado, o que é sofrer pelo aquele que não merece, o que é misericórdia e compaixão. Eu não amo porque alguém merece, eu não amo porque fui amado, eu amo porque Cristo me amou primeiro. Você vai ter que abraçar alguém que não quer te abraçar. Você vai ter que pedir perdão a alguém que te feriu. É romper com padrões de comportamento. Satanás não aguenta um crente derramado da glória e da graça de Deus, cheio da palavra. As maldições se romperão. Irmão, por que Deus escolheu eu? Eu sou a caçula. Porque eu fui a que dei mais trabalho para minha mãe, que mais fiz minha mãe chorar, que mais dei desgosto. Quando eu aceitei Jesus, já vou terminar. Quando eu aceitei Jesus, eu estava na igreja e Deus falou: pede perdão à sua mãe. Diz para ela que você ama. Irmão, eu digo para minha mãe que eu amo toda hora. Toda hora é homenagem para minha mãe lá na igreja. As minhas mensagens. Minha mãe, quando começou a caminhar comigo e me vendo pregar, pastora, eu era um rebelde sem causa. Porque tinha rebelde com causa, eu era sem causa. Eu tinha tudo que uma jovem precisava, irmão. Minha mãe se matava de trabalhar por mim, eu era rebelde sem causa, porque havia um espírito atuando na minha vida. E desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu procuro honrar minha mãe em tudo. Quando a Bíblia diz: pastor, convertei-vos, diga comigo: convertei-vos. A Bíblia está falando de medida, conversão, medida de valor, medida de valor. Os valores são trocados. Quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não prostitua mais, quem odiava aprenda o amor, aprenda a amar. Fugi de casa, dei trabalho para minha mãe, desonrei a minha família, mas no dia que eu conheci a Jesus, tudo mudou na minha vida. Ninguém precisou me ensinar nada. O Espírito Santo gerou em mim um profundo arrependimento. Toda vez que eu ia orar, a luz do Evangelho brilhava dentro de mim, e Jesus dizia: pede perdão, abraça,
Mas, Senhor, meus pais nunca me abraçaram, não me ensinaram a beijar, abraçar. Ensine a eles, ame, abrace eles, beije eles, chame de pai, chame de mãe, diga que ama, diga que são bênção. Honre diante dos homens como você desonrou. Nós vamos ter que honrar pessoas que nós desonramos. Nós vamos ter que recompensar pessoas que fizemos perder. Zaqueu, quando ele aceitou Jesus, ele quebrou a primeira maldição financeira na vida dele. Ele sobe na árvore para ver Jesus, mas quando ele desce, ele já desce com o coração quebrantado. E ele diz: se porventura eu defraudei alguém, eu restituo 5, 10 vezes, 15 vezes mais. Tem maldições que entraram na nossa vida financeira, pastor, por causa de práticas erradas, que você nunca se arrependeu lá e trouxe esses padrões para a igreja. Pessoas que só querem ganhar, pessoas que pegam na sua empresa o que não é seu e traz para dentro de casa, pessoas que tomam posse do que não é teu, comércio, pessoas empresárias que imploram funcionários. A justiça tem que estar na tua casa. Pessoas que vieram para a igreja, olha aqui para mim. Eu conversei com um jovem e ele namorou outro, não dava certo com nenhuma. Um dia eu chamei ele no meu gabinete e falei: ó, você precisa parar de namorar, beijar na boca é bom, mas não é assim não. Não, pastor, é que eu estou procurando. Eu falei: mas não é assim, você é padrão mundano, você está gerando maldições emocionais. Satanás já está destruindo o seu futuro, a sua geração. Olha a tua família, olha a tua casa. Tua mãe, teu pai morreu, tua mãe, fulano morreu, teus irmãos morreram. Ninguém da tua família é feliz emocionalmente. Para com isso, falei para ele. Não, que para mim é assim, eu olhei, escolho e Deus abençoa. A gente traz comportamentos e padrões familiares, irmãos. Não é porque a tua mãe deixa você dormir com um namorado dentro de casa que a Bíblia diz que é correto. Não é porque é normal uma menina de 15 anos engravidar na tua família, todas as priminhas engravidou com 15, com 14, com 16, que é normal para você. Para com esse padrão, para com esse comportamento. É tempo de santidade, é tempo de santidade, é tempo de santidade. Ah, mas eu fazia no mundo. No mundo você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos. Quem abre porta para maldição é uma coisa chamada pecado. O salário do pecado é a morte. Você está trazendo morte para dentro da tua casa, para a sua vida, para a sua geração. Aprenda os padrões de Deus e tu serás um bem-aventurado no Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Jesus disse ao povo de Israel: no Egito, aonde? No Egito, aonde? Nenhuma das maldições que paira sobre esse povo pairará sobre vocês, porque vocês são nação escolhida do Senhor, nação única, geração eleita, povo adquirido no sangue do Cordeiro. Oh, levanta a tua mão, levanta adorando, fica de pé adorando ao Senhor. Aonde está a geração eleita, a geração santificada, a geração que vier vai louvar a tua geração. Há uma onda de Deus sobre esta casa. Adore e glorifica o nome do Senhor. Visitarei a iniquidade até 1000 gerações. Deus está limpando, Deus está santificando, Deus está curando, Deus está quebrando, Deus está fazendo você construir uma nova história.
geração. Diga: é a partir de mim. Diga: é a partir de mim. Diga: a responsabilidade é minha. Diga: eu recebo o poder. Diga: eu recebo a sabedoria. Eu recebo a palavra. Que sejam cancelados todos os espíritos malditos que perseguem a minha geração. Diga: a minha herança agora está em Cristo. Diga: está em Cristo. Diga: eu me desligo agora de toda conexão espiritual com meus avós, com meus pais. Eu quebro agora. Começa a identificar. Diga: espírito maldito, sai da minha vida, sai da minha saúde, sai das minhas emoções, sai da minha mente, sai da minha história, porque eu construo com Deus uma nova história, uma nova história. Começa a mandar embora agora. Diga: eu te identifico, eu te cancelo através de Cristo, do sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh glória! Aleluia, te adoramos, Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade implantou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca desse amor, eu faria. Você pode adorar Ele nessa noite? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca desse amor, eu falharia outra vez. Eu falharia outra vez. Eu falharia. Agora Ele nessa noite. Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
palavra diretiva para você nessa noite. Eu tenho 2 anos de casada e por muitas das vezes eu senti a maldição querendo tocar o meu casamento. E eu falei, eu já conheço as suas estratégias. A minha casa é edificada sobre a rocha. E casa edificada sobre a rocha suporta temporal e tempestade. Tem pessoas que entraram aqui com padrões de comportamento emocional, espiritual, casaram 1, 2, 3 e estão sendo tentadas a romper relações. Eu já tive em famílias que a mãe teve 3 filhos, falando como pastora sobre movimentos e influência espiritual. O primeiro foi homossexual, o segundo também, o terceiro também. E a mãe pergunta: onde eu errei? Precisamos romper com padrões, precisamos cancelar sentenças, precisamos erguer as nossas mãos todos os dias e abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos esposos, abençoar a nossa casa. A palavra que sai da nossa boca tem o poder de romper. E hoje eu olho a minha história, eu olho a minha casa, eu olho o meu filho. Deus me deu a alegria de batizar o meu único filho nas águas. E ele dizia que não queria. E eu dizia: o mesmo Espírito que desceu sobre mim descerá sobre ti. E eu falava para ele isso todo dia. E um dia ele disse: mãe, quando é o batismo na igreja? E eu falei: não temos batismo. Ele falou: pois bem, eu quero me batizar. E Deus me deu a honra de batizar o meu filho em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Havia um padrão por intermédio da família dele, que dizia que ele seria um jovem rebelde, que ele seria um jovem amargurado, que ele não seria um cristão. Mas Deus falou no meu coração: abençoe o fruto do seu ventre, porque não será para maldição, será para bênção. Irmãos, eu já fui acometida de depressão. Eu tive uma depressão muito forte, eu tive síndrome do pânico. Mas um dia eu cheguei na igreja, lá atrás da igreja, e eu disse assim: se pois o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Eu tomava remédio para depressão, eu tomava remédio para ansiedade, e Deus me libertou naquele culto. Desceu sobre a minha vida o poder do Espírito Santo, a unção que despedaça o jugo, e Deus curou a minha alma. Nunca mais eu precisei tomar remédio para dormir. Nunca mais eu precisei tomar remédio de depressão. Nunca mais, irmãos. Porque se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Havia padrões, inclinações de comportamento em mim, que quando eu cheguei na igreja eu identifiquei. Eu disse: Satanás, tu não vai crescer com esse comportamento dentro de mim, porque agora quem me guia é Cristo. Eu falo em nome dele, eu ando como ele, eu vivo na presença do Espírito. Tem coisa que talvez você não possa contar para ninguém, mas Deus está dizendo: eu cancelo, eu quebro. A sentença que existia contra ti foi cravada na cruz. Eu expus, eu coloquei na cruz, eu coloquei para fora. Escute. Tem maldições que, para ser canceladas, precisam ser expostas, precisam ser confessadas, precisam ser mandadas. Não pode ficar nada em oculto, não pode ficar escondido. Por isso que a Bíblia diz: não é confessionário, irmão, mas a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Tem muita gente posando de santo com a vida imunda, tem muita gente posando de justo, fazendo injustiça. Então nessa noite você vai confessar para Ele. Você vai dizer: Deus, eu me sinto assim, essas são as minhas inclinações, eu sei de onde vem e eu sei para onde vai me levar, mas eu quebro essa noite. E se você entrou aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com o Senhor, você veio buscar por alguém, Deus manda dizer que tem que começar em você.
O mal tem que ser quebrado em você, e quando tu chegar lá, não haverá força por mal permanecer, porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair. E eu quero convidar a primeira classe de pessoas para estar aqui na frente. Pastora, eu identifiquei que existe um mal na minha vida, eu preciso fazer uma aliança. A Bíblia diz que primeiro Deus manda Abraão romper com a família, não com a família, mas com os padrões espirituais de idolatria, de pecado. E depois de Abraão romper, Deus faz aliança com ele. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus, você jovem, você mulher, você homem que está dizendo: pastora, todo mundo da minha família bebe, eu vivo na gandaia porque eu cresci assim, eu aprendi assim. Pastor, eu preciso me arrepender, hoje eu me vi como pecador. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, rápido. Você que entrou aqui, que quer entregar a sua vida a Jesus, não fique no seu banco, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para romper. Mas as minhas amigas, rompa hoje. Mas o meu amante, o meu namoradinho, o meu ficante, o meu crush, rompa hoje. Vem aqui, porque Deus quer cancelar as maldições na sua vida. Jesus me alcançou dentro de um baile funk, e Jesus falou comigo dentro daquele baile, e eu saí daquele lugar e aceitei Jesus como meu Salvador. Vamos aplaudir ao Senhor por essa vida que está aqui. Oh, quantos querem conhecer Jesus? Isso é conhecer Jesus, isso é romper. Oh, santo, isso, venha, tenha coragem. Oh, recalabarachuri alabarácia, adore ao Senhor, entregue a sua vida. Eu quero conhecer Jesus. Saia do seu lugar, venha, faça uma entrega. Erecalabassuri alabarácia. Isso, vem aqui, chegue mais perto. Isso, saia do seu lugar. Ele é que te liberta, ninguém vai te libertar, em Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh! Aqui na frente, irmãos. Olha aqui para mim, me perdoe, pastor Horário, mas eu tenho que falar. Erecamarachuri alabarácia. Chegue para frente, quero vocês perto. Eu cheguei na igreja com short de 1,5 metro que não cobria nem a metade da minha perna. Mas uma coisa eu tinha no meu coração: eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver no pecado. Eu não quero ser a vergonha da família. Eu quero que comece a partir de mim. Eu quero que seja cancelado a partir de mim. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus quebra as maldições na sua casa. Deus vai cessar a morte, a dor, a tristeza. Queridos, eu quero chamar pessoas aqui nessa hora. É forte o que Deus está fazendo aqui, é uma limpeza. E tem que ter coragem. Você está dizendo: pastor, eu identifiquei. Tem coisas que parecem ser mais fortes do que eu, mas depois de elas serem descobertas, elas são expostas. E depois de elas serem expostas, elas não têm mais força. Tem jovens que entraram aqui com inclinações homossexuais. Eremanarachuri alabarácia. Tem mulheres que entraram aqui com inclinação à prostituição, ao pecado. Tem pessoas que entraram aqui com inclinação ao vício, porque receberam como herança. E Deus está dizendo: a partir de hoje, você pode ser livre desse mal. Mas pastor, eu vou me expor. É se expondo que o mal pede a força. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero isso, vem. Já temos um aqui na frente, vem, igreja. Oh meu Deus, vamos, vem, sai do seu lugar. É noite de romper, Maldições emocionais, maldições financeiras estão sendo quebradas nesse lugar. É a porta por onde o mal entra, venha. Venha. Oh, eu quero pedir ao pastor que unja a mão dos irmãos. Pastor, você vai chegar em casa, você vai botar a mão no seu filho, na sua geração. A partir de hoje você vai abençoar quem merecia ser amaldiçoado.
e você vai dizer: tu serás uma bênção. Alguém vai te xingar, alguém vai fazer injustiça, você vai dizer: tu serás uma bênção. Ei, derebalá, xerebanduria labarácia, rebidará calabarachúria, rebiduria sebinácia. O Espírito de Deus está falando contigo nessa noite. Aleluia. Não era para você estar aqui. Quantas coisas Deus teve que romper na sua vida, quanta maldição falada pela boca de alguém. Alguém viu você crescendo e disse: ela vai ser. Mas o Senhor, Ele unge a tua cabeça com óleo nessa, meu Deus do céu, nessa noite. Receba algo de Deus. Há uma unção que despedaça o jugo sobre a tua vida. Nessa noite, a partir de ti, através de ti, Deus vai entrar na tua geração. Olha aqui para mim. Satanás queria tragar a sua vida, queria colocar um espírito de enfermidade sobre ti. A tua alma está doente. A tua alma está sangrando. A angústia está saltando pelos teus olhos. Mas o Senhor é aquele que cancela toda a injustiça. O Senhor olha, o Senhor vê, o Senhor conhece. Ele tem uma obra, Ele começou e Ele pode fazer. Depende de você. Deus te livrou do laço da morte. Satanás queria botar uma doença de morte em você, mas Deus te deu vida. Deus te deu vida. Deus te deu vida. Estenda as mãos para cá, igreja. Oh, eu vejo a nuvem da glória de Deus sobre esta casa. Através de você, Deus vai construir uma história. Alguém, quando olhar a tua vida, olhar a tua casa, vai dizer: como pode? O que é que aconteceu com essa família, com essa geração? Deus mudou a história através de ti, através da invocação, do teu clamor. Deus, nós estamos aqui para uma virada de noite. Nós estamos aqui para dizer aos espíritos dominadores, aos espíritos governantes, a tua palavra diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu tenho o governo, eu tenho a última palavra, eu tenho uma palavra de autorização, de autoridade. Eu habilito a minha igreja, eu preparo a minha igreja, eu condiciono a minha igreja, eu encho a minha igreja. Tem jovens aqui que serão levantados nas suas famílias com 14, 15 anos. Vão invocar o Senhor, vão proclamar o Senhor. Levantará uma geração de pregadores na tua casa, uma geração de pastores. Família que nunca tiveram pastores, missionários, serão impactados pela visitação do Todo-Poderoso. Que a tua mão, Hereba Surya Lavarácia, que seja liberto agora, agora, agora. Eu invoco o Espírito do Todo-Poderoso, que as maldições sejam canceladas na tua vida, seja livre agora. Eu corto os laços que arruinam a tua vida. Eu te desligo do reino das trevas e te ligo ao reino de Deus. Se tu uma bênção, se tu uma bênção. Que sejam canceladas as maldições, sejam quebrados espíritos familiares. Em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse da bênção da palavra através de mim e por mim. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica firme. Deus está gerando milagres.